estou seguindo Jesus. Mas é difícil. É pesado às vezes. Muitas vezes nós queremos seguir Jesus com um peso nas costas. John Bunyan escreveu um livro que foi o segundo livro mais vendido da história. O primeiro é a Bíblia e o segundo é O Peregrino, de John Bunyan. E esse livro, O Peregrino, ele escreve exatamente sobre o cristão. O cristão é o peregrino. E esse homem está seguindo a Jesus e ele tem em suas costas um grande peso. Ele está carregando muitas coisas nas suas costas. Ele carrega a culpa, carrega mágoas, carrega a falta de perdão que ele não está liberando. Nesse saco, nessa mochila, muitas vezes nós carregamos sapatos inapropriados para a caminhada. Às vezes nós carregamos a mágoa de alguém, uma pessoa que fez palhaçada para você e você não gostou. Às vezes nós carregamos coisas boas, carregamos a Bíblia, e é o que a Bíblia fala para nós. Nós ouvimos a voz de Deus, que bom, também tem coisas boas. Carregamos ainda algumas pessoas que falam muito, algumas que falam coisas boas, outras criticam, e nós carregamos tudo isso. Estamos ao mesmo tempo tentando seguir Jesus. Eu tinha ainda colocado aqui, achei. Carregamos também nossas lutas. Você tem lutado por Jesus e ao mesmo tempo você está procurando seguir Jesus e tem tanta coisa: mágoa, falta de perdão, sentimento de culpa, demônios pessoais, tantas coisas. John Bunyan retratou muito bem no seu livro O Peregrino. Nós temos essa linda expressão de Jesus em Mateus 11, quando ele fala no versículo 28 a 30: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos propõe trocar as nossas cargas por algo melhor. E ele diz que o seu jugo é suave, e que ele é manso, e que nós vamos poder entregar todas essas coisas diante do altar de Deus e vamos poder seguir Jesus apropriadamente. Semana passada nós começamos a falar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. As 7 palavras de Jesus na cruz. É muito comum na história da igreja e recorrente, pessoas escreveram sobre essas 7 palavras. Alguns artistas de nome, alguns artistas de peso, como Henry Schultz, ele escreveu um oratório, escreveu uma música, e várias pessoas escreveram ópera sobre essa música, e ela quer dizer, ela está retratando as 7 palavras de Jesus na cruz. A primeira palavra de Jesus na cruz nós vimos semana passada. Qual foi? Vocês lembram? Lá em Lucas 23, 34, Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E qual é a segunda palavra de Jesus na cruz? A segunda palavra de Jesus na cruz é: hoje ainda eu te digo, estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus. Eu não vou falar quais são as 7, que vocês precisam participar dos próximos cursos, e aí você vai, não percam cenas do próximo capítulo, né? Você vai saber exatamente quais são essas 7 palavras da cruz. Mas a segunda palavra, se nós fôssemos resumir, seria sobre salvação. E a primeira palavra, se fôssemos resumir, seria perdão. E há entre esses dois conceitos uma estreita ligação entre perdão e salvação. Perdão e salvação. Jesus não poderia ter aberto o seu sermão lá na cruz de outra forma. Ele tinha que começar esse sermão com um assunto primordial. Qual é o assunto? Perdão. Como um sacerdote que lá no Velho Testamento, quando oferecia um sacrifício, o sacerdote diria, a primeira frase seria: qual era o significado daquele sacrifício?
qual é o propósito desse sacrifício? Alguns sacrifícios eram por gratidão, alguns sacrifícios eram para simplesmente demonstrar alegria a Deus, mas alguns sacrifícios específicos eram sacrifícios expiatórios, eram sacrifícios que tiravam o pecado, eram sacrifícios para obter o perdão da culpa. Então Jesus diz, na sua primeira palavra na cruz, para que é esse sacrifício que está sendo agora executado na cruz? Para o perdão dos pecados. É assim que Jesus disse lá na ceia, como o nosso irmão comentou hoje, o sangue de Jesus derramado na cruz é para o perdão dos pecados do mundo. Então Jesus especificou, na cruz o seu sangue estava sendo derramado para o perdão dos pecados. E ainda voltando sobre esse assunto, vamos nos ater ainda hoje sobre a transição entre a primeira palavra de Jesus, o perdão, e a segunda palavra de Jesus, que é a salvação. Ainda não vamos continuar, ainda não vamos entrar especificamente sobre o hoje estarás comigo no paraíso. Vamos voltar um pouquinho e vamos falar um pouco mais sobre essa ideia, esse conceito importantíssimo do perdão. Jesus está falando sobre perdão. Olha a sabedoria de Jesus quando ele pede perdão na cruz. Qual é o argumento dele? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles são ignorantes. Falta-lhes o quê? Conhecimento. Então, se nós fôssemos pedir algo para alguém que lhe falta conhecimento, o que você pediria? Né? Você faria 2 mais 2. Quem não tem conhecimento precisa de perdão. Esse é o raciocínio de Jesus. Não precisa, ou precisa de conhecimento, precisa de iluminação, precisa de mais informações, mas acima de tudo, o que todo pecador precisa? O que todo ser humano precisa mais do que tudo na vida? Perdão. E é sobre perdão que Jesus ora. É para o perdão que Jesus intercede. E nós devemos entender o quanto é importante o perdão. Às vezes nós queremos oferecer para as pessoas muita solidariedade, muita ajuda, muita coisa, informação, trazer para ela conhecimento, mas o que ela mais precisa é do perdão de Jesus, é do perdão de Deus. Então vamos aprender com Jesus. O perdão é importante. Em Mateus 6, Mateus capítulo 6, abre sua Bíblia comigo, Mateus 6. Nós vamos lembrar da oração, famosa oração que Jesus nos ensina. Como que é mesmo? Pai nosso que estás nos céus, né? E lá no finalzinho dessa oração, Jesus termina dizendo, Mateus capítulo 6, vamos ler a oração toda? Orem assim, versículo 9. Vai no versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos nos ater no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão que Jesus está aqui trazendo para nós, ele está clamando pelo perdão para os outros, ele está oferecendo perdão para as pessoas, mas também nós precisamos aprender de Jesus, não só a pedir a Deus que perdoe as pessoas, não só devemos nos juntar a Jesus pedindo perdão para nós mesmos, mas devemos nos juntar a Jesus no ato de perdoar aqueles que nos têm ofendido. De que forma que Jesus perdoa essas pessoas? Levou um tempão? Não, ele perdoa naquele exato momento. E nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não é perdoar aqueles que nos estão ajudando. Esse está fácil. É perdoar aqueles que nos criticam. É perdoar aqueles que nos perseguem. É perdoar aqueles que não queremos perdoar. É a ação do perdão em si. Então vamos seguir Jesus. Ouvir, seguir e anunciar Jesus. Não é esse o nosso lema? Nós vamos ouvir Jesus dizendo lá na cruz, Pai, perdoa-lhes
porque não sabem o que fazem. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos juntar a Jesus nesse clamor. Clamor, irmãos. Pai, perdoa-nos. Perdoa quem? Brasília. Vamos clamar por que mais pessoas sejam alcançadas pelo perdão de Jesus. Vamos clamar no fundo das nossas almas, porque de tudo que Brasília mais precisa, não são mais concursos, não são mais vagas no governo. Bom, também é bom que tenha vagas no governo, é bom que tenha concursos, é bom que as pessoas passem, tudo é excelente. Mas o que elas mais precisam, o que é? O que Jesus nos ensina? É o perdão. De tudo que as pessoas mais necessitam. E é isso que nós vamos buscar nas nossas almas, profundamente. E o que nós precisamos, acima de tudo, perdão. Sabe as suas mágoas que você está carregando? Você tem algum ódio de alguém? Alguma tristeza? Hoje é um excelente dia para você perdoar essa pessoa. Hoje é um excelente dia para você ouvir realmente a voz da Bíblia, a voz de Jesus. Hoje, ouçam, é um bom dia para perdoar. Hoje é um bom dia para liberar o perdão. Hoje. Que dia, irmãos? Quando? Hoje. Eu iria continuar, na verdade, falando sobre o assunto salvação. Mas, refletindo essa semana, eu sei que essa igreja, nós estamos passando por momentos em que há mágoas entre nós, há dificuldades, e que nós precisamos, às vezes, algumas mágoas são antigas, e elas estão voltando, elas voltam à tona, elas aparecem de novo, elas ressurgem como fantasmas. É hora hoje é o dia de nós colocarmos definitivamente essas mágoas para trás. Como igreja, nós possamos nos unir. Para que carregar todo esse peso? Para que carregar o peso da culpa? Aceite a graça de Jesus. A graça de Jesus é derramada sobre a sua vida. Aceite. Seja perdoado por Jesus. Se você ainda não aceitou a graça de Jesus, se você ainda não foi perdoado, hoje é um excelente dia para você clamar: Senhor Jesus, eu aceito o seu perdão. Eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero ter Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero seguir unicamente, somente, e Jesus acima de tudo. Hoje, você aceitou Jesus? Então hoje é o dia de você liberar perdão. Mateus capítulo 18, Jesus vai nos contar a história daquele rei que chama seus servos, e um servo tem uma dívida imensa. E ele chama esse servo, e para um ajuste de contas, esse servo não tem como pagar, e ele clama ao rei pedindo misericórdia, e esse rei lhe concede misericórdia. Em seguida, esse servo sai, e ele encontra um outro servo que também lhe deve alguma coisa, e ele pede: Senhor, o servo encontra esse outro servo, e um pede para o outro: me paga. Ele fala: não tem dinheiro. Ele fala: tá bom, então eu vou executar a sua dívida. E ele leva aquele homem diante dos juízes para ser preso, e é preso. O servo pobre é preso, não tem como pagar, é preso. Aquele mesmo que foi perdoado milhares, milhões, não pôde perdoar ao outro que tinha uma pequena dívida. A história chega aos ouvidos do rei, que manda prender o primeiro servo que não tinha liberado perdão. Essa história, juntamente com a oração do Pai Nosso, juntamente com os outros ensinos da Bíblia, nos traz essa memória. Precisamos praticar o perdão. Precisamos, como cristãos. O perdão tem que ser primaz em nossas mentes. Devemos ser como Jesus. Liberar perdão. Eu quero praticar muito isso na minha vida. Eu tenho me esforçado para, todas as vezes que alguém, de alguma forma, frustra a minha vontade, quando alguém me impede de caminhar numa certa direção, que às vezes a gente pensa nas grandes ofensas, às vezes nós pensamos nas grandes perseguições, mas são ofensas diárias, ofensas que acontecem no dia a dia. Essas ofensas nós precisamos liberar perdão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12.
versículo 15. Eu quero encerrar com esse conceito de nós perdoarmos. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Já no final desse livro maravilhoso, o autor está nos falando sobre prosseguir para a salvação. Como eu disse no início, salvação e perdão estão estreitamente relacionados. No versículo 18, vamos ver do 15 em diante. Cuidem, Hebreus 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. E ele vai explicar como é que alguém se exclui da graça de Deus. Alguém aqui quer se excluir da graça de Deus? Eu não quero. Você quer? Você quer estar fora da graça de Deus? Que ninguém se exclua da graça de Deus. Como é que alguém se exclui da graça de Deus, irmãos? Veja aqui: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É assim que nós podemos nos afastar da graça de Deus. A graça de Deus que pode alcançar o mais vil pecador. A graça de Deus que pode alcançar aquele homem na cruz. A graça de Deus que foi derramada sobre aquelas pessoas mesmas que crucificaram o Senhor. Dessa graça, nós estamos aqui tentando seguir Jesus, podemos nos excluir. Nós podemos nos excluir dessa graça se nós não praticarmos o perdão, se nós cultivarmos a tal raiz de amargura. É como uma planta que você precisa tirar todos os insumos, todos os nutrientes daquela planta, que sejam extirpados do nosso coração. Que você possa tirar a amargura, a menorzinha, a maior, a grandona, aquela que te aflige, a amargura que você tem até mesmo do seu cônjuge, às vezes. Às vezes nós temos a amargura do nosso cônjuge. Às vezes você tem a amargura do seu filho. Às vezes o filho tem a amargura do pai. Tira essa amargura da sua vida. Tira hoje. Tira agora. Em nome de Jesus. E não se exclua da graça. E nós como igreja, se você tem hoje alguém com quem você quer extirpar alguma amargura, depois do culto, depois aqui no momento que nós tivemos de confraternização, talvez seja um bom momento de você colocar em prática isso. Talvez alguém dentro da igreja, talvez alguém de fora da igreja. Hoje ainda, à tarde, quando você estiver meditando após o almoço, refletindo sobre essas palavras, ligue para alguém com quem você deve se reconciliar. Que Deus seja louvado e que o perdão seja derramado sobre todos. Amém.